Carta de Paulo aos Efésios, texto que o irmão Alfredo leu. Fica aí quase no final da Bíblia, fica depois de Gálatas. Gálatas tem Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 4 apenas. Como eu já falei, para aqueles que estavam aqui nos outros sermões, nas outras pregações, o apóstolo Paulo tem aqui, do versículo 3 até o versículo 14, uma simples frase, uma única frase, sem ponto final, somente com vírgulas e ainda espaçadas, né? É uma sentença, uma grande sentença. É como se Paulo quisesse falar a respeito da nossa salvação, a respeito do plano de Deus para a salvação de pecadores, em um fôlego só, para que nada passasse despercebido. Então ele faz essa frase enorme aqui, do versículo 3 até o versículo 14. Então vai ser difícil a gente parar no meio, né? Mas nós vamos ficar hoje com o versículo 4. A palavra de Deus diz assim, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Vamos orar, e aí nós daremos início ao nosso tempo aqui de meditação na palavra. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo, o Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor revelou a nós o plano de salvação. Muito obrigado porque o Senhor quis salvar pecadores, os quais eu sou o primeiro. Muito obrigado, Senhor, por Tua maravilhosa e infinita graça e misericórdia. Nós Te louvamos. Estamos hoje aqui, Senhor, para adorar o Senhor por tão grande salvação. Queremos unicamente lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, mas lembrar não somente para ficar em nossa memória, mas para guardarmos em nossos corações e vivermos com base nesta realidade. Aqueles que estão aqui hoje, Senhor, que ainda não foram alcançados por Ti, não foram regenerados, não se renderam aos Teus pés, que o Senhor, de alguma maneira, possa falar aos seus corações. Que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra de modo que o Teu servo aqui não pode fazer. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é a escolha soberana. Eu mencionei que o tema geral da carta de Paulo aos Efésios é a explicação ou a exposição do Evangelho da gloriosa graça de Deus. Paulo vai expressar em toda a sua carta o fato de Deus ser gracioso. Então não olhemos para Deus como um ser indiferente, não olhemos para Deus como um ser impessoal, mas um Deus pessoal, um Deus que escolhe amar pessoas, seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança, mas que caíram, desobedeceram, se rebelaram voluntariamente. E Deus escolhe amar essas pessoas. Deus escolhe salvar pecadores com graça e amor. Então a carta de Paulo aos Efésios é uma grande exposição do coração amoroso de Deus por pecadores. Então, depois de Paulo expressar o seu louvor, no versículo 3, expressar o seu louvor a Deus e mencionar as características das bênçãos pelas quais Deus nos concede, e por causa disso Ele é o Deus bendito,
e esse Deus bendito nos abençoar com todas essas bênçãos que são espirituais, que são do Espírito Santo, que não são terrenas, que não diz respeito a este plano terrestre. E isso indica, portanto, que nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas carne, músculo, células, veias, nervos. Nós temos uma alma, nós somos espírito também. Por isso, Deus nos diz que essas bênçãos, elas são espirituais. Paulo nos certifica que este Deus bendito, ele é bendito porque ele é o doador, ele é a fonte de todas as bênçãos. Bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Como eu mencionei no sermão passado, Paulo quer enfatizar as três pessoas da divindade. E elas estão aqui bem descritas pelo apóstolo Paulo nessa grande sentença que nós já vimos do versículo 3 até o versículo 14. O que nos indica, portanto, que as bênçãos as quais nos são entregues, nos são outorgadas, recebem a participação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus escolhe pecadores para a salvação, o Filho redime por sua morte e o Espírito Santo sela como propriedade exclusiva de Deus esses pelos quais Cristo morreu. Então, o que eu queria destacar hoje é a ação de Deus Pai. Como nós vimos do versículo 4, até o versículo 6, nós vemos, por assim dizer, Paulo destacando aquilo que Deus faz. Deus, o Pai, faz. Do versículo 7 até o versículo 12, nós vemos a ação do Filho, como é a participação do Filho na salvação dos pecadores. E versículo 13 a 14, a ação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo age. E os três agindo, os três em uma bela harmonia, como uma bela orquestra harmoniosa trabalhando. Mas eu queria focar hoje não na ação dos três, mas na ação de um, começando com a ação do Pai. Versículo 4, a palavra de Deus diz: assim como nos escolheu. O Pai escolhe. Paulo descreve as bênçãos recebidas pelos crentes, em primeiro lugar, destacando o fato de sermos escolhidos. Essas bênçãos espirituais que Paulo destaca, as quais Deus é o doador, a fonte, e uma delas é o fato de sermos escolhidos, de Deus escolher pessoas para a salvação. A eleição ou a escolha de Deus é o ato de Deus, em sua soberania e sabedoria, de escolher pessoas para serem salvas. Então, pensando neste ato de Deus de escolher pecadores, vejamos o que a palavra de Deus, o que Paulo nos ensina aqui, o que as Escrituras nos ensinam a respeito dessa verdade, a respeito dessa lição. É fato que as Escrituras apresentam a verdade de que Deus escolhe pessoas para a salvação. Não somente aqui em Efésios, mas nós vemos em quase todas as Escrituras, em quase todas as páginas, os livros da Escritura, que Deus escolhe pessoas. Deus escolhe Abraão entre uma multidão. Deus escolhe Moisés. Deus escolhe Davi. Deus escolhe pessoas. Deus, ele simplesmente escolhe. Agora, o que nós precisamos saber é como é que funciona tudo isso. Como é que funciona essa escolha, para que não lancemos diante de Deus um julgamento errado. Então, nós vejamos então, que Paulo fala sobre o ato de Deus escolher pessoas. Em primeiro lugar, meus irmãos,
essa escolha de Deus acontece antes da fundação do mundo. A escolha de Deus de pecadores acontece antes de haver mundo. É isso que Paulo nos diz aqui no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, versículo 4, antes de quê? Antes da fundação do mundo. Em sua soberania e sabedoria, Deus decide escolher pessoas dentre a humanidade caída para a salvação. E Paulo diz que Deus escolheu essas pessoas antes do mundo existir, antes destas pessoas virem a existir. Antes de haver pecado no mundo, antes de fazermos o bem ou o mal, Deus decide escolher pessoas. Deus, em seu amor, decide preservar alguns para desfrutarem da sua presença eternamente, sendo alvos da graça e misericórdia dele. Esses aos quais Deus escolhe não são escolhidos por nada menos que unicamente a sua graça e vontade. Esses a quem Deus escolhe são aqueles que voluntariamente, decisivamente, decidem pecar contra Deus, quando Deus decide colocá-los no mundo. Portanto, não há mérito algum no homem, não há nada neles mesmos, estes escolhidos, que de alguma maneira os recomende a Deus. Essa escolha, as Escrituras nos deixam entender que ela é antes da fundação do mundo, coloca, portanto, a escolha de Deus acima de qualquer merecimento do homem. A escolha de Deus de pecadores antes da fundação do mundo coloca essa escolha de Deus, essa decisão de Deus, acima de qualquer mérito do homem. Essa escolha não pode ser por causa da visão de Deus do futuro, que eu iria ser uma boa pessoa ou eu iria querer a Deus. Essa escolha não se baseia numa visão do futuro da minha pessoa, por exemplo, de que eu iria ser uma boa pessoa ou eu iria querer buscar a Deus. Se formos pressupor isso, que Deus escolheria porque ele viria no futuro a fé da humanidade, ele na verdade não veria fé, mas incredulidade. Se ele olhasse para o futuro e me visse num futuro e me escolhesse por causa dessa visão, ele não me encontraria com fé. Ele não me encontraria uma boa pessoa. Ele encontraria incrédulo, rebelde, como de fato nós éramos. Como de fato a humanidade é. Isso era o que Deus viria no futuro. E não pessoas boas. Pessoas egoístas, rebeldes contra Deus. Porque é assim que as Escrituras descrevem a humanidade. As Escrituras descrevem o mundo caído, as pessoas caídas, como rebeldes diante de Deus. Como inimigas de Deus e não desejosas a Deus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, versículo 11, Romanos capítulo 3, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A descrição ou o raio-x da humanidade está aqui em Romanos capítulo 3, versículo 10 adiante. Nós vemos uma terrível, uma obscura descrição da humanidade. Injustos,
não querendo a Deus, sem quererem buscar a Deus, desviados dos caminhos de Deus, não fazendo o bem que Deus quer que eles façam. Se Deus escolhesse com base numa visão futurista, Ele não escolheria. Ou seja, a única coisa que Deus viria seria rebeldia, indiferença, rebelião contra Deus. Além disso, a condição do homem se torna ainda pior quando Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos. Em outras palavras, Deus encontraria mortos. Portanto, a graça nos encontra em nossa pior condição. A graça de Deus nos encontra na nossa pior condição, perdidos e caminhando para o inferno. E essa graça que nos encontra perdidos e caminhando para o inferno nos redireciona para Ele mesmo, sem merecimento nosso, só por pura graça e misericórdia de Deus. Deus redireciona a nossa direção distante dele, para nos direcionarmos a Ele. Mas talvez exista na mente de alguém um grande dilema. E eu acho que isso nós precisamos pontuar. O dilema é: como Deus pode permanecer justo se Ele escolhe alguns e, portanto, pressupõe-se que outros não? Como Deus pode permanecer justo se Ele faz escolhas de alguns e outros não? Irmãos, no senso comum, se Deus dá graça a uma pessoa, no interesse de justiça, Ele deveria dar graça igualmente para outra. Não é isso? Não é isso que nós fazemos em relação aos nossos filhos? Se nós damos um pirulito para os nossos filhos, para um filho, se a gente acha que justiça é baseada nisso, na igualdade, o que é que nós vamos fazer? Dar para o outro. No senso comum, justiça é isso. E se Deus dá graça para uma pessoa, Ele deveria necessariamente dar graças a outra. No entanto, o conceito bíblico de graça, de presente, de graça, essa ideia de dever em relação a Deus é extremamente estranho. Deus não deve nada a ninguém. O conceito bíblico de graça exclui de Deus o dever dele agir igualmente com pessoas diferentes. Pense comigo, entre a massa da humanidade decaída, todos culpados de pecado diante de Deus e expostos à sua justiça, nenhum tem qualquer reivindicação ou autorização à misericórdia de Deus. Nós não temos direito nenhum, nós não temos como reivindicar ou autorizar a misericórdia de Deus a nós. Se Deus escolhe conceder misericórdia a alguém, a um grupo, isso não requer que Ele dê isso a todos. Isso não requer que Ele dê a todos. Mas, por favor, espere um pouquinho, a gente vai trabalhar ainda mais sobre isso. Deus certamente tem poder e autoridade de conceder a sua graça salvadora a toda a humanidade. Não é verdade?
Deus tem poder para isso. Mas é óbvio que ele não quer fazer isso. Os homens não são todos salvos. Apesar do fato de Deus ter o poder de salvar a todos, esse não é o seu desejo. Também está claro que nem todos são perdidos. Deus poderia ter escolhido não salvar ninguém. Isso sim seria justiça. A justiça de Deus está no fato de ele não precisar salvar ninguém. A graça vem porque ele salva alguns dentre a raça, dentre a humanidade caída, rebelde contra ele. Ele tem o poder e a autoridade de executar a sua reta justiça, não salvando ninguém. Na realidade, ele opta por salvar alguns, mas não todos. Aqueles que são salvos, eles são apenas beneficiários de sua soberana graça e misericórdia somente, unicamente. Não são melhores e nem tem algo neles mesmos que levou Deus a salvá-los. Simplesmente Deus quis salvar alguns. Aqueles que não são salvos não são vítimas de crueldade ou injustiça de Deus. Eles são apenas receptores, recebedores da justiça de Deus. A justiça de Deus age punindo os pecadores. A graça de Deus vem não punindo os pecadores. Ninguém recebe castigo das mãos de Deus que não mereça. Porque Deus é justo. Deus é reto. Deus, ele é um justo juiz. Alguns recebem a graça das mãos de Deus que não merecem. A diferença está aí. Aqueles que recebem, ou aqueles que não são salvos, não são vítimas de crueldade ou injustiça. Eles são apenas receptores da justiça, desculpa a redundância, de Deus. Aqueles que recebem a graça de Deus, aqueles que são alvos da salvação, não merecem. O que eles merecem é a justiça. É a condenação pelos seus atos, por serem rebeldes e pecadores. Mas por Deus se agradar tanto de conceder misericórdia, porque Ele é misericórdia, Ele é misericordioso, isso faz parte dos seus atributos. Por Ele se agradar tanto em conceder misericórdia a alguém, não significa que os demais mereçam o mesmo. Ninguém merece, nem mesmo aqueles que receberam a graça. Aqueles que receberam a misericórdia não merecem. Se a misericórdia é merecida, ela deixa de ser misericórdia. Se a graça de Deus é merecida, ela deixa de ser graça. A história bíblica deixa claro que, embora Deus nunca seja injusto com ninguém, Ele não trata todas as pessoas igualmente. Ou de um mesmo modo. Não por causa das pessoas, não por causa delas mesmas, mas porque Ele quer agir assim. Ele é livre. Nós não somos. Ele é livre de fazer o que quer. E a sua liberdade é uma liberdade justa. É uma liberdade consciente. É uma liberdade coerente. Por exemplo, Deus, em sua graça,
chamou Abraão para sair daquele mundo de paganismo em Ur dos Caldeus e fez aquela aliança graciosa com ele e que não fez com outros pagãos. Deus escolheu Abraão e não outro pagão. Deus se revela a Moisés e se revela de uma maneira tão especial, concedendo graça a Moisés, misericórdia a Moisés, que permite que ele se aproxime dele mesmo e não concede a mesma graça a Faraó. Deus deu a Saulo de Tarso, uma revelação bendita da majestade de Cristo, que não fez a Pilatos, que matou a Cristo, que não fez a Caifás, que foi a causa da morte de Cristo. Por Deus ser tão gracioso a Paulo, quando ele foi um perseguidor violento de cristãos, será que por isso ele seria obrigado a dar a mesma vantagem a, por exemplo, Pilatos? Nenhum pecador tem direito de nada. Nenhum. Nem mesmo aqueles que são alvos da graça. Por isso não nos orgulhemos por sermos alvos dessa graça, achando que alguma coisa em nós fez com que Deus escolhesse-nos, decidisse nos salvar. Não se orgulhe achando que você era bom o suficiente para que Deus escolhesse você. Aquele que compreende o ato de escolha de Deus, entende que Deus escolhe por pura graça. E que se Deus não escolhe, é justiça. Se Ele me escolhe, é graça imerecida. Eu não mereço. Estamos todos na mesma massa igualmente. Todos pecadores, a humanidade caída. Todos debaixo da ira de Deus. Nenhum merecedor de misericórdia e graça. Mas Deus decide salvar estes. É isso, por exemplo, que João nos ensina no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 16, a palavra de Deus nos ensina assim. Porque Deus, João 3:16, a partir do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note agora, preste atenção. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo não deveria ser julgado por Cristo, porque o mundo se encontrava numa condição de condenação. Então Cristo não vem condenar o mundo. Cristo vem salvar um mundo condenado já. É isso que o texto continua descrevendo. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Esta é a condição. A situação presente é que a humanidade está julgada, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João nos diz aqui, na verdade, o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui que ele não veio para um mundo neutro. Ele veio para um mundo condenado. E a sua graça, a sua morte, teve como propósito salvar dentre a humanidade condenada alguns condenados. Simplesmente por pura graça. Ah, mas pastor, e aqueles que não foram salvos, eles não queriam ser salvos? A resposta está aqui também, João.
Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que isso significa? Isso significa que nós não temos uma massa de pessoas buscando desesperadamente a Deus e que Deus vira as costas. Isso seria crueldade. Deus rejeitar aqueles que buscam a Deus para ser salvo, isso seria crueldade. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. As Escrituras nos apresentam uma humanidade distante de Deus, que ama mais as trevas, e entenda trevas aqui como pecado, que ama mais as suas más obras do que a Deus. E existe um contraste aqui no versículo 19. Enquanto o versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, versículo 19 diz que os homens amaram de tal maneira as trevas que rejeitaram a luz, porque as suas obras eram más. Então Deus escolhe pessoas imerecidamente. A sua graça se revela salvando pecadores imerecidos, e sua justiça se revela não salvando pecadores rebeldes culpados. Então não, Deus não é injusto. Ele não é injusto salvando alguns. E nem é injusto dando àqueles que merecem a punição que eles merecem. Paulo, respondendo uma questão parecida com essa, ele diz o seguinte em Romanos capítulo 9. Abra lá. Romanos capítulo 9. Paulo responde algo interessante aqui com respeito a Deus. Com respeito à justiça de Deus. Alguns questionaram, Deus é injusto? Paulo responde, e eu quero a sua atenção por isso. A partir do versículo 12, diz assim, já fora dito a ela que é Rebeca, nos contextos anteriores vai falar sobre isso, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, versículo 14, a injustiça da parte de Deus? Paulo diz, de modo nenhum, enfaticamente, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprouver, de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí Paulo fala um pouco mais sobre isso. Versículo 19, ele diz, tu, porém, me dirás, de que Deus se queixa ainda? Ou de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, que suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão.
A sua escolha, portanto, irmãos, revela na verdade o seu caráter gracioso e misericordioso, decidindo separar alguns para si, dentre a massa rebelde e pecadora e inimiga de Deus, e não favoritismo. Deus não tem favoritismo. Deus não faz favoritismo. Esses que foram escolhidos não foram escolhidos porque eram bons. Eles foram tão somente por causa da graça de Deus. Quando Deus escolhe, Ele escolhe com base nele mesmo e não nos que são escolhidos. Em segundo lugar, e eu vou ser mais rápido aqui, a escolha de Deus, além de ser antes da fundação do mundo, e por isso coloca o homem em desmérito. Em segundo lugar, a escolha de Deus teve como propósito tornar os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu, santos e irrepreensíveis. Ele diz ainda em Efésios 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição não somente nos salva, mas nos garante uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Deus, duas palavras que são diferentes, mas que se combinam entre si, santidade e irrepreensibilidade. Alguém disse o seguinte a respeito dessa passagem. Disse o seguinte: a eleição não foi condicionada pela previsão dos méritos humanos, nem ainda pela previsão de sua fé. A eleição, é a raiz da salvação, não o seu fruto. Em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo, William Hendricks, ele diz: a eleição não é o fruto, mas a raiz. Deus não nos escolheu porque fizemos isso ou aquilo. Deus nos escolheu para fazermos isso ou aquilo, para sermos santos e irrepreensíveis, e não o contrário. Deus realiza o seu beneplácito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele cuida para que o evangelho que salva lhe seja pregado e ilumine poderosamente o seu coração por meio do Espírito Santo, para que possam compreender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus. Pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem, abrindo o coração fechado, abrindo um coração de pedra, tornando um coração sensível, tirando um coração endurecido e tornando um coração sensível às verdades de Deus, infundindo no coração desses pecadores novas qualidades, mudando a sua vontade, fazendo-o viver uma nova experiência. Aquilo que era mal é rejeitado. Aquilo que é bom é apropriado. Aquele que era rebelde passa a ser obediente. Aquele que era indisposto a servir passa a ser alguém solícito a servir a Deus. Ele muda a vontade do homem, tornando o homem alguém que produz bons frutos, boas obras. A salvação nunca é pelas obras, mas é para elas. A salvação é para fazermos boas obras, as quais Deus é glorificado. A eleição não encontra o homem santo e cheio de fé. A eleição o torna santo e sem culpa diante de Deus, por meio do sacrifício de Cristo. É isso que Cristo faz. É isso que a salvação faz no homem. Encontra o homem perdido, morto, indiferente e o torna inculpável
diante de Deus. De modo que Deus olha para o pecador e não vê a sua culpa, mas vê a justiça de Cristo quando ele crer verdadeiramente em Deus. Por isso, uma das evidências de que você é um eleito, se você tem dúvidas, e você pode avaliar a sua vida, é buscar uma vida irrepreensível e santa diante de Deus. E eu digo, diante de Deus. A santidade e irrepreensibilidade aqui é diante de Deus. Diante dos olhos oniscientes de Deus. Porque podemos ser isso, santos, irrepreensíveis diante dos homens, diante das pessoas, mas ainda assim sermos repulsivos diante de Deus. Podemos transparecer uma áurea de santidade diante das pessoas, mas diante de Deus sermos repugnantes. Por isso, Deus nos chama a sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É ele quem nos vê. É ele quem vê o nosso íntimo, o nosso ser, o nosso coração. Pedro diz, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, no versículo 10, depois de listar uma grande lista de virtudes, ele diz, no versículo 10 de 2 Pedro, capítulo 1, ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, o vosso chamado e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vocês não ficarão estagnados no tempo. Vocês crescerão e frutificarão. Vocês crescerão na graça e no conhecimento do Senhor. Mas essas coisas precisam estar presentes. As virtudes as quais Deus estabelece para nós. Os frutos do Espírito. O caráter de Cristo sendo formado em nossas vidas. A eleição, portanto, não conduz o homem apenas à metade do caminho. E sim o conduz a todo o caminho, a todo o percurso até a eternidade. Não somente traz a conversão ao homem, mas traz a perfeição dele. E Deus quer que sejamos perfeitos, como Cristo é. E Ele mesmo opera essa obra de perfeição em nós. Não o seremos aqui. Buscaremos ser diante de Deus perfeitos. Mas sabemos que cairemos. E que essa perfeição não depende ultimamente, em último grau, de nós. É Deus quem faz isso. É Deus quem nos torna perfeitos como seu Filho Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus, nos tornar parecidos com seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29, nos diz... Romanos 8 e 29... Versículo 28 e 29 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus começa uma grandiosa obra em nós quando cremos. E Ele continua e há de completar até o dia de Cristo. Essa obra de santificação é Deus quem faz. A eleição, portanto, ela nos santifica e nos torna irrepreensíveis. Em último lugar, a eleição acontece apenas e somente em Cristo. E gostaria de destacar ainda o início do versículo, mais uma vez, o início do versículo 4, que eu deixei para destacar agora. Ele diz, assim como, versículo 4 de Efésios 1, assim como nos escolheu nele. Os versículos anteriores nos explicam quem é esse ele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele, em Cristo. E eu já falei que Paulo menciona inúmeras vezes a expressão nele aqui, que aponta para a nossa união com ele, com Cristo. Nós já vimos que a eleição ocorre antes da fundação do mundo, antes de existirmos até. Isso significa que os méritos dos homens não são a causa pelos quais eles são escolhidos e salvos. Pois vimos que o propósito da eleição é tornar os indivíduos santos e irrepreensíveis perante Deus, o que indica claramente que o homem não tem mérito algum, não tem méritos válidos pelos quais os recomende a Deus. Jesus Cristo é o fundamento da nossa eleição. Jesus é a razão pela qual somos escolhidos e não nós mesmos. Nós não somos escolhidos nus ou em nós mesmos, ou sem nada além de nós. Nós não somos escolhidos por causa de nós. Somos escolhidos em relação ao Filho. E quando Paulo diz que assim como nos escolheu nele, ele está dizendo que Deus ama o Filho e nos escolhe no Filho para participarmos daquilo que o Filho tem. Por causa do amor ao Filho, ele escolhe estes por causa do Filho e entrega ao Filho. E o Filho diz em João capítulo 6, que nenhum daqueles que o Pai me deu, eu lançarei fora, mas os ressuscitarei no último dia. A pergunta é, você é alguém que foi dado a Cristo, ao Filho? É por causa de Cristo que Deus escolhe. Cristo é a base, o motivo e o mediador da nossa eleição. Cristo não é apenas o meio, ele é o centro desse grande decreto de Deus, o decreto da salvação. E este decreto não começa por nós e em nós, mas em Cristo. As bênçãos são dadas em Cristo. A eleição é feita em Cristo. Nós somos predestinados em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Nós somos redimidos por Cristo. Antes de você ser escolhido, Deus já havia determinado que o Filho seria o seu dono. Então Jesus é o começo de tudo. Alguém disse o seguinte a respeito da eleição: a eleição é, antes de tudo, a eleição de Cristo para ser o cabeça de muitos irmãos, e só depois a eleição do corpo dele, a eleição da igreja, a eleição dos imerecidos. O que isso tem a ver com a nossa vida diária? Quando nós compreendemos, e alguns pontos de aplicação para concluirmos, para terminarmos definitivo, compreender que a nossa salvação começa fora do tempo e espaço, no coração de Deus, escolhendo para si, escolhendo salvar indivíduos que se desviariam do plano excelente estabelecido por Deus, seguindo seus próprios impulsos pecadores, se distanciando e se rebelando contra esse Deus santo e perfeito, deve nos levar a uma atitude de adoração sincera e reconhecimento de sua graça amorosa. De modo, meus irmãos, que vivamos para louvor da graça dele. Nossas vidas devem ser vividas para agradar aquele que merece a nossa atenção e a nossa devoção, aquele que nos criou, aquele que nos escolheu sem merecermos. Ainda, compreender a eleição não somente nos salva de nossa condição de culpados diante de Deus, mas nos conduz a um desenvolvimento de vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade e irrepreensibilidade.
E essa vida deve nos conduzir a levar a sério como vivemos neste mundo. Não como quem vive para si mesmos, para agradar a si mesmos, vivendo sem responsabilidade, mas desfrutando de uma vida com propósito e significado diante de Deus. Não com medo de ser castigado. Não vivemos com medo, mas em louvor e honra àquele que nos escolheu para a salvação, com graça e amor. E se Deus fez tudo nele, em Jesus, e por meio dele, nossa vida deve ser vivida para Ele. Ele deve ocupar o lugar certo em sua vida, o centro do seu coração. De modo que aquele que sabe de fato como devemos fazer, como devemos viver, é Jesus e não nós. Se Jesus é o centro de tudo, é a razão pela qual Deus move todas as coisas para nos salvar, a Ele, pois, a glória e o louvor eternamente. Amém? Não olhe para a eleição como um ato sombrio, mas como um ato amoroso de Deus. Talvez você deva estar se perguntando: como eu sei que eu sou um eleito? Se você crê verdadeiramente em Cristo. Se você confessar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Se você passar a viver para Cristo, para Ele, aí sim, você pode confirmar que você é um eleito. Você foi um do meio da massa, pecador e rebelde, que recebeu de graça a salvação. Decida viver para Cristo e amá-lo para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu não mereço. Eu sou pecador, não sou melhor do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Muito obrigado por o Senhor não nos dar aquilo que nós merecemos. Muito obrigado porque o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a tua ira. Porque nós nos rebelamos contra ti. Nós não queremos o Senhor. Mas muito obrigado porque o Senhor nos dá a graça da salvação. Mas somente para aqueles que creem no teu Filho. Muito obrigado porque nem essa fé de crer em Cristo vem de nós. É um ato teu, nos convencendo, abrindo os nossos olhos, tirando a escama dos nossos olhos, da ignorância, do egoísmo, e nos fazendo olhar para a beleza do Senhor, para a tua bondade e graça. Olhando para a tua justiça, não em nós, olhando para a tua ira, não em nós, mas no teu Filho Jesus Cristo por nós. É isso que nos salva, a fé no sacrifício de Cristo. Muito obrigado por essa fé. Te pedimos que o Senhor conceda, igualmente, se o Senhor quiser, aqueles que aqui estão ouvindo, Senhor. Nós rogamos, nós clamamos, que o Senhor conceda essa fé àqueles que o Senhor escolheu aqui. Muito obrigado por tua bondade e graça. Em nome de Jesus. Amém.